A Paróquia São Gonçalo, em Contagem, apresenta mais um episódio do seu podcast diário, São Gonçalo em Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. A Igreja celebra a Cátedra de São Pedro. Antífona de entrada. O Senhor disse a Simão Pedro: roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Oração do dia. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa Igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão sobre o Evangelho de hoje. A missão de liderança confiada a Pedro exigiu dele uma explicitação de sua fé. Antes de assumir o papel de guia da comunidade, foi preciso deixar claro seu pensamento a respeito de Jesus, de forma a prevenir futuros desvios. Se tivesse Jesus na conta de um Messias puramente humano, correria o risco de transformar a comunidade numa espécie de grupo guerrilheiro, disposto a impor o reino de Deus a ferro e fogo. A violência seria o caminho escolhido para fazer o reino acontecer. Se o considerasse um dos antigos profetas reencarnados, transformaria a boa nova do reino numa proclamação apocalíptica do fim do mundo, impondo medo e terror. De fato, pensava-se que no final dos tempos, muitos profetas do passado haveriam de reaparecer. Se a fé de Pedro fosse imprecisa, não sabendo bem a quem havia confiado a sua vida, correria o risco de proclamar uma mensagem insossa e levar a comunidade a ser como um sal que perdeu seu sabor, ou uma luz posta no lugar indevido. Só depois que Pedro professou sua fé em Jesus como Messias, o Filho do Deus vivo, foi-lhe confiada a tarefa de ser pedra, sobre a qual seria construída a comunidade dos discípulos, a sua igreja, entre muitos percalços. Esse apóstolo
deu provas de sua adesão a Jesus, selando seu testemunho com a própria vida, demonstração suprema de sua fé. Portanto, sua missão foi levada até o fim. Façamos nossa oração. Deus nosso Pai, consolidai nossa fé, a exemplo do apóstolo Pedro, que em meio às provações soube dar com o seu martírio testemunho consumado de adesão a Jesus. Celebramos hoje a Cátedra de Pedro. A cátedra é o símbolo da liderança de Pedro em relação à comunidade cristã primitiva. Atualmente é o reconhecimento da função de mestre e pastor que o Papa exerce junto à Igreja. Permaneçamos em comunhão com nosso Papa Francisco e rezemos sempre pelo bom êxito de seu ministério pastoral. O Papa Francisco nos exortou ontem, primeiro domingo da Quaresma, que nós não devemos nunca dialogar com o diabo. Diz o Papa: na sua vida, Jesus nunca fez um diálogo com o diabo, nunca. Ou afasta dos possuídos, ou condena, ou mostra sua malícia, mas nunca um diálogo. E no deserto parece que há um diálogo, porque o diabo faz 3 propostas e Jesus responde. Mas Jesus não responde com as suas palavras, responde com a palavra de Deus, com 3 passagens da Escritura, e é isso para todos nós. Quando o sedutor se aproxima, ele começa a nos seduzir, mas pense isto, faça aquilo. A tentação é de dialogar com ele, como fez Eva. Eva disse: mas não se pode, porque nós... E entrou em diálogo. E se nós entrarmos em diálogo com o diabo, seremos derrotados. Coloque isso na cabeça e no coração. Com o diabo nunca se dialoga. Não há diálogo possível. Somente a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe cada vez mais o ministério do nosso Papa Francisco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, Padre Clarison. Você ouviu o podcast diário São Gonçalo em Oração. Acompanhe amanhã novamente mais um episódio com vocês. Paróquia São Gonçalo, Contagem, Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte.